30 Protagonistas Capítulo 91. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O requisito mínimo para um ataque de masmorra de rank S bem-sucedido era de 3 caçadores S20 assim. Para atacar a masmorra SS, que também é chamada de fora do comum, quantos caçadores seriam necessários? A resposta é que pelo menos era necessário um caçador de rank SS. Claro, você também pode ter sucesso com uma equipe composta por dezenas de rank S e isso é uma sorte, porque neste banquete, muitos super-humanos foram reunidos. O número total de super-humanos de rank S presentes aqui era de cerca de 40, e também há cerca de 10 caçadores S da Morian. Cavaleiros S tinham a capacidade de derrotar pelo menos um monstro e no entanto, para caçar monstros de forma eficaz, era mais necessário um caçador sobre-humano do que um cavaleiro. Por quê? Porque a habilidade de um cavaleiro era apenas espetacular, extensa e não eficaz contra monstros. Merda! Um bastardo acendeu um fogo na cabeça do monstro. Ei! Sua boca está aberta, dê um passo para trás. Esses malditos cavaleiros. Se você não sabe caçar monstros, por favor, fique quieto. Ah! Sua habilidade também me atingiu, tornando a caçada ineficiente e também causando danos aos próprios aliados. Além disso, os monstros tinham uma estrutura corporal diferente dos humanos, então não poderiam mirar como se fossem caçar pessoas. A propósito, essa é a única coisa que os cavaleiros sabem. Então o que podem fazer? Eles cresceram apenas lutando entre si para aprimorar sua técnica de combate interpessoal. Todas as suas batalhas não eram fatais. Não foi nada além de um show para entreter os olhos do público com superpoderes brilhantes. Se você atacar assim, eu bloquearei assim e então lançarei um contra-ataque, e você bloqueará assim. Esse era o resumo da batalha entre cavaleiros. Claro, isso não é nada ruim. Com esse tipo de prática repetitiva, eles eram capazes de reagir imediatamente quando essas situações aconteciam. Foi muito bom poder ativar uma superpotência lenta instantaneamente, dada a situação. No entanto, essa situação acontecerá todas as vezes. Lutar contra um monstro era muito diferente de lutar contra um humano. Essas criaturas não tinham nenhum tipo de padrão em seu ataque. As pessoas são loucas por cavaleiros e os cavaleiros vivem com esse orgulho sabendo que seu superpoder era muito mais forte que o dos caçadores. No entanto, a razão pela qual o público presumiu isso era porque os caçadores preferiam a eficiência acima de tudo. Eles excluem tanto quanto possível esplendor inútil em movimentos redundantes. Os cavaleiros eram certamente um esplêndido sobre-humano. No entanto, não passavam de novatos ao lidar com monstros. Logo após a abertura da entrada da masmorra deformada, eles estavam indo bem graças ao seu forte poder, mas, quando os monstros de rank S começaram a aparecer, foram lentamente sendo empurrados para trás. Os cavaleiros perceberam pela primeira vez sobre o mundo onde viviam os caçadores que eles ignoravam. Sobre a realidade dos monstros que invadiram a Terra. Sobre o campo de batalha com monstros reais. Sempre viveram no curso de elite, e pensavam que, se decidissem, poderiam derrotar monstros facilmente. Mas isso não era nada além de sua arrogância e os cavaleiros das 7 famílias perceberam hoje. Craig. A entrada da masmorra deformada foi rasgada e algo espremido dela. Era a cabeça de um monstro enorme com escama azul e olhos vermelhos. A criatura abriu sua mandíbula e rugiu. Gigar. Faíscas de éter começaram a se espalhar por todo lugar. Uong. Um ruído desconhecido envolveu o salão. Não se sabia se era o grito de um monstro ou um som do espaço sendo dilacerado e quando o chefe final finalmente escapou da masmorra, todos perderam seu espírito de luta. O teto do prédio desabou, e a luz da lua cheia caiu diretamente sobre eles. No entanto, não podiam ver o céu por causa da enorme estatura do monstro que bloqueava sua visão. Isso é um verdadeiro monstro. Até agora, caçadores de todo mundo lutavam contra essas coisas. Ah! Mesmo o cavaleiro de rank S não pôde deixar de dar um passo para trás. Apenas os caçadores estavam na frente do monstro SS. Olhando para aquele gigante, Taylor cerrou o punho. Ela tentou relembrar suas experiências e conhecimentos passados que compartilhou com seus colegas de muito tempo atrás. Ei, o cara voador não pode simplesmente atacar suas asas. Tá maluca? A última vez que toquei a asa, um veneno se espalhou e quase caí.
Seu dom está certo. Alguns monstros voadores têm lâminas nas asas. Monstros são basicamente uma criatura que evoluiu facilmente. Suas fraquezas que poderíamos imaginar são cobertas pela evolução. Através de sua experiência de lidar com vários monstros, Taylor foi capaz de pensar em estratégia adequada para lidar com todos os outros. Eles não poderiam vencê-lo simplesmente confiando em seu superpoder. Eu posso fazer isso. Existem cerca de 50 super-humanos de rank S neste lugar. Com um plano adequado, poderiam derrotar qualquer número de monstros SS. Ela arrastou seu taco de beisebol e se aproximou de seu pai, Alexandre Blestache. Seu dispensador de éter era um assistente de superpoder que seu pai e seus irmãos desprezavam. Um símbolo de fraqueza de alguém que foi incapaz de controlar suas próprias habilidades e teve que confiar em algo. Mas neste momento, Taylor Nini empunhava com orgulho e estava confiante na frente de seu pai. Pai. Não há nada com que se preocupar. Os caçadores de defesa da capital devem ter sido despachados e chegarão antes que o dano fique ainda pior. Isso mesmo. A Rússia era uma superpotência, não há como eles esperarem e verem a catástrofe acontecer no meio de Moscou. No entanto, se chegarem e derrotarem a fera, as 7 famílias de cavaleiros não têm poder para derrotar um monstro SS, então os caçadores devem ajudar. Acredito que esse será o título do artigo que será publicado em breve. Ela falou alto deliberadamente para que todos os seus irmãos pudessem ouvi-la, mas ninguém poderia refutá-la. Então, Taylor Nini falou mais uma vez. Mas, eu também sou uma caçadora. Ela negou o título de ser um cavaleiro. Eu sei como lidar com aquele monstro. Como Taylor Nini, uma caçadora. E depois, e se eu derrotar aquele monstro como Taylor Blestache, um cavaleiro? Se assim for, o estigma vergonhoso de derrotar o monstro com a ajuda dos caçadores poderia ser removido. A pupila de Alexandre tremeu. Ele percebeu o significado das palavras da filha. Parecia que Taylor queria negar a mentalidade que a perseguiu toda a sua vida. No entanto, ele teve que abandonar seu orgulho e fazer um acordo como patriarca da família Blestache. O que você quer em troca? Se eu derrotar aquele monstro sob o nome de Blestache, você me removerá da família para sempre. Não havia espaço para preocupação. Ela se foi por tanto tempo depois que a família negou sua existência e agora, pela primeira vez, disse que quer ajudar a família. Embora também seja pela última vez. Ok, é um acordo. Eventualmente, a permissão de Alexander veio, e Taylor gritou alto para os cavaleiros da família com uma expressão animada. A partir de agora, vou contar a todos vocês sobre a estratégia adequada de como lidar com esse monstro. Então eu realmente apreciaria se nossos honrados cavaleiros seguissem minha liderança. Ela estava longe da palavra liderança, e também era muito ruim em dar ordens e dar explicações. Então, só transmitiu as informações necessárias de uma forma muito simples e ignorante. Se você tocar o pescoço daquele bebê, ele vai abrir a boca, certo? Ninguém deve tocá-lo antes que eu lhe diga para fazê-lo. Ei, seu merda estúpido. Eu lhe disse para não tocá-lo, tomem cuidado. Se não fizerem isso, outros cavaleiros usarão sua morte como exemplo para aprender, e é bom que você, que está inutilmente cheio de orgulho, desapareça deste mundo. Em matar 2 coelhos com uma cajadada só, calhe a boca e apenas mire na cauda. Não fique aí parado, vá em frente. Que tipo de retardado acende uma luz na frente de seus olhos? Você esqueceu o que eu disse antes. Não irrite seus olhos com a luz. Ei, acabei de pensar nisso, mas se tocar suas unhas, vai estourar. Sabe o que quero dizer, certo? Esqueça, eu cuido disso sozinha. Seu plano foi baseado no conhecimento e no como fazer que os caçadores estudavam há décadas enquanto lutavam contra esses monstros. Ela não teve tempo suficiente para explicar tudo, no entanto, mostrou usando seu próprio corpo. A razão pela qual ela não estava com medo do monstro da SS era porque o conhecia bem. Como cavaleiro, Alexandre também foi forçado a seguir as instruções de Taylor Nini. E ele não teve escolha a não ser se arrepender de sua decisão de repudiar Taylor da família. Porque, é uma luz bonita. A habilidade que Taylor exercia se assemelhava à forma ideal que Alexander perseguiu toda a sua vida. Blestache teve um total de 9 filhos, e todos eles lidavam com a luz, mas cada um só conseguia usar uma forma específica. Alguns fizeram bastões, alguns dispararam balas leves, alguns fizeram feixes de luz e os balançaram. E alguns fizeram um escudo.
Eventualmente, todos os seus irmãos atingiram seu teto de crescimento e nenhum deles poderia alcançar o nível SS. Sua filha mais nova, que ele considerava a mais fraca, poderia usar todas as formas livremente. Taylor Nini lidou com a luz livremente. Às vezes ela empunhava um bastão de luz, às vezes uma bala, às vezes um raio e às vezes um escudo. Além das 8 formas de seus irmãos, também foi capaz de usar a forma do pai, a espada de luz. Um super-humano que transcendeu todas as formas. Alexandre Blestach estremeceu diante do fato de sua filha mais nova, Taylor Blestach, ser a mais próxima do rank SS em toda a família. Ele havia abandonado alguém que poderia realizar seu sonho. O que diabos eu fiz? Honra da família? Dinheiro? Autoridade? Política? Isso era tudo de bom. Mas, a razão pela qual criou seus filhos de forma rígida foi para tornar os super-humanos SS, um nível que ele mesmo não poderia alcançar. Aquilo, você pode usar seu superpoder assim. A habilidade de Taylor Nini era única. Um super-humano abençoado com a bênção de Deus havia aparecido. Eles não tinham uma forma definida de habilidade e não podiam mudar livremente sua forma assim como Taylor. Kung. Quando o monstro SS caiu, as pessoas aplaudiram brevemente. Todos ficaram impressionados com a majestade de Taylor Nini. Eles escaparam com sucesso da crise imediata, mas ninguém podia realmente relaxar ainda. A masmorra deformada ainda estava aberta, e milhares de feras estavam esperando para sair. De repente, uma auréola de 7 cores surgiu do céu. As pessoas olhavam para ela sem expressão e então, viram uma magia solitária descer do ar com o cabelo esvoaçando. Magia, um estudo acadêmico que usa a energia da essência como fonte. Isso foi o que a mestre da guilda Morian, Avon, disse a eles. Se ela não explicasse, apenas pensariam que era apenas uma superpotência elementar. Esse era o grau de conhecimento sobre aquilo. Avon também pode ter pensado que era tudo o que a magia podia fazer. Mas não era. Eles pensavam assim porque ainda não tinham conhecido o melhor mago do planeta. A magia de uma verdadeira feiticeira com um talento incomparável que era mais forte que Yo Seldon, que a ensinou sobre tudo e o espírito da flor. Aquela coisa, isso é, magia. 4 círculos mágicos com 4 cores diferentes interligados uns com os outros como uma roda dentada, e o poder fantástico que derramou de lá não poderia ser explicado como algo além de magia. Às vezes, uma corrente de gelo translúcido derramou e perfurou as feras, e às vezes um enorme cubo foi criado no ar para confinar as feras, e às vezes o próprio espaço foi rasgado e lava derramou de lá e queimou os inimigos. A feiticeira finalmente pousou na frente da entrada da masmorra e agarrou o enorme círculo mágico com a mão. Quadududu. Como um milagre, a cabeça de um monstro que emergiu de dentro da masmorra quebrou e a entrada ficou completamente fechada. Silêncio. Todos foram forçados a calar a boca na frente da feiticeira de cabelos brancos que apareceu com uma presença esmagadora. Enquanto girava lentamente o corpo e olhava para o mundo com seus olhos transparentes, a câmera rapidamente se virou para ela. Ei! Quem diabos é você? Então, Ekaterina sorriu vigorosamente. Suas olheiras e olhos cansados não estavam à vista. Hoje foi o dia mais feliz de toda a sua vida. Eu sou Ekaterina, a feiticeira da guilda Noteleag. De Protagonistas capítulo 92. A situação acabou rapidamente. Os cavaleiros não perderam a honra. Muito antes dos reforços dos caçadores chegarem, eles já haviam derrotado o monstro Rank SS com sua própria força sob o comando de Taylor. No entanto, agora conhecem a realidade. O campo de batalha com os monstros não foi nada fácil, e que o mundo dos caçadores é muito mais difícil que o deles. Além disso, Nini se afastou com sucesso de sua família com a permissão de Alexandre e os seus irmãos nem se despediram dela. Isso porque estavam envergonhados por não poderem mostrar seu superpoder e se esconderam atrás de sua irmã mais nova, a quem estavam negligenciando até agora, enquanto ela lutava na vanguarda quando o monstro apareceu. Claro, Taylor se sentiu bem e começou a rir por causa disso. Pouco antes de ela sair, seu pai disse, se você sentir falta de sua casa, não deixe de voltar. Mas Taylor respondeu, acho que nunca vou sentir falta. É engraçado. Mesmo quando voltou depois de sair de casa por 16 anos, seu pai, que mostrou pouco ou nenhum interesse por ela, mudou completamente de ideia com apenas um incidente. Em vez de ficar em um lugar tão sem coração,
Era melhor ir para um lugar onde ela pudesse interagir abertamente com os outros, não importa o que acontecesse. Claro, Taylor Blestash não poderia sair sozinha. Por favor, me leve também. Em segundo lugar, Ekaterina também estava cortando com sucesso sua conexão com a guilda Morian. No caso dela, era duvidoso que tivesse permissão da guilda, mas em qualquer caso, a guilda não teve escolha a não ser deixar sua antiga profeta ir de acordo com a lei das feiticeiras. O que você pode fazer na sociedade? Você logo mudará seus pensamentos. Não vou. Tanto a família Blestash, que teve que deixar Taylor e sua superpotência transcendente, quanto a guilda Morian, que teve que libertar Ekaterina, que possuía uma magia muito melhor que a deles, de alguma forma tentaram capturá-las novamente, mas sem sucesso. Mas ainda havia um problema: a antiga profeta não tinha passaporte, dinheiro ou qualquer outra coisa. Então, a pedido dela e de Oceldão, Taylor decidiu levá-la junto. Uau! Assim, atualmente, as duas mulheres estavam em um avião. E Ekaterina focou sua magia em seus olhos transparentes. Então, seus olhos mudaram para uma cor branca pura semelhante aos olhos de Oceldão. Essa magia permitiu que ela ganhasse temporariamente a visão. Uau! Está voando. Ah! Não seja barulhenta. É sua primeira vez em um avião? Sim. Oh. Ok, de qualquer forma, fique quieta. Claro. Vou me comportar bem. Então ela olhou para o assento perto da janela onde Taylor estava sentada e disse baixinho: Bem, eu não posso sentar perto da janela. Não. Ah. A mal-humorada Ekaterina desistiu porque achou que não poderia evitar. Ela voltou sua atenção para a revista presa em sua cadeira. Era principalmente sobre bolsas e moda moderna, mas estava interessada em cada coisa que era boa ou coisas com as quais não podia entrar em contato quando estava confinada na mansão Morian. Mesmo quando foi libertada do pesadelo, não estava em contato com a civilização moderna, mas vivia exclusivamente com seu livro de feitiços. Taylor, olhando para a figura, disse com uma expressão irritada: Sai. Oi. Eu disse para sair. Seu lugar parece mais confortável. Ah, sim. Eventualmente, Taylor, que deu assento da janela para Ekaterina, recostou-se na cadeira. Olhando para a janela ao lado dela, exclamou: Uau! Nuvens! Foi uma exclamação infantil. Enquanto isso, Taylor pegou seu smartphone e o ligou. O jogo de beisebol coreano estava em seu smartphone, e Ekaterina, que estava olhando para as nuvens há alguns momentos, também mostrou interesse por ele. Oh! Isso é beisebol? Eu também gosto disso. Sim. Você conhece as regras? É um esporte que ganha pontos jogando uma bola de beisebol e acertando a cabeça do goleiro. Você está falando sério? Ah, claro que é uma piada, mas está certo. Sim. Sim. E Ekaterina arregalou os olhos. Ela estava realmente brincando, mas no fundo estava se perguntando se as regras do beisebol mudaram sem que soubesse. Porque o time que estou torcendo joga exatamente do jeito que você falou. Ah. Então, para qual time você está torcendo? E Ekaterina fez cada pergunta cuidadosamente. Era como se ela estivesse tentando conhecer o mundo através da conversa. Taylor não sabia muito sobre suas circunstâncias, mas depois de conversar apenas por um tempo, percebeu que a garota estava presa em algum lugar. Por essa razão, embora estivesse irritada, ainda lhe respondia: Ah, De qual jogador você gosta? Nenhum. São todos lixos. Ah, entendo. A maioria de suas conversas eram assim. Mas Ekaterina continuou conversando com Taylor sobre muitas coisas. Como se ela estivesse feliz por poder falar abertamente com outra pessoa. A feiticeira, que constantemente tagarelava como um pardal, logo adormeceu, e Taylor balançou a cabeça e assistiu KBO em seu smartphone. O tempo passou rápido e não demorou muito para chegarem à Coreia. É muito rápido. Foi rápido porque você estava dormindo. Taylor olhou para frente. Aeroporto de Incheon. Portão de chegada. É um lugar por onde ela passava muitas vezes, mas hoje parecia diferente. A mulher remexeu no bolso e tirou um de seus óculos de sol. Então de repente se virou para o lado e notou Ekaterina, que estava olhando ao redor, e deu-lhe um também. Para que serve isso? Porque o flash das câmeras vai machucar seus olhos. Taylor explicou em um tom bastante ambíguo. Mesmo Ekaterina, que tinha um bom domínio das conversas, não conseguia entender do que ela estava falando.
arrastando seu carrinho e caminhando confiante em direção à porta. Taylor, se você for lá fora, muitas pessoas virão vê-la. Por quê? Quando a porta se abriu, dezenas de repórteres faziam fila em frente à porta do Aeroporto Internacional da Coreia, que Ekaterina achava ser um lugar distante. Aqui está. E então uma enxurrada de perguntas foi direcionada a ambos. E Ekaterina, por que você decidiu vir para a Coreia? Que tipo de relacionamento você tem com o mestre da guilda Notteleag, Yeo Seldon? E sobre magia? O dispositivo de tradução e a voz humana interligados. O barulho estava por toda parte. Só então, Ekaterina percebeu que algo estava errado. Ela vacilou e deu alguns passos para trás. Seu coração batia descontroladamente. Isso porque era a primeira vez que estava cercada por tantas pessoas. Queria fugir, mas seus pés não se moviam. Tentou dizer a Taylor que queria voltar, mas a mulher apenas sorriu. TSK, TSK. Observe o que farei. Antes que Ekaterina pudesse perguntar o que ela queria dizer, Taylor avançou. Ergueu o punho para o ar e ergueu o dedo médio. Vão pra a puta que pariu. Ela gritou. Foi surpreendente para Ekaterina. A partir de então, Taylor andou confiante e falou em russo, não em coreano. Contaremos tudo em uma entrevista oficial mais tarde. Então vazem. Vão para casa mais cedo. A barreira que estava na frente deles desmorona gradualmente. Como no milagre de Moisés, abriu-se um caminho no meio da multidão. Eles sabiam que nada de bom resultaria de bloquear o caminho de um caçador. Mesmo diante de tantas pessoas, a coragem e a confiança de Taylor era algo que Ekaterina invejava. Ei, você não vem. Eventualmente, eles chegaram ao final do caminho e encontraram um certo homem parado ali. Ele sorriu e acenou com a mão. Era um olhar estúpido, mas confiante, que Ekaterina podia reconhecer. Era o homem que a feiticeira só via dentro de seus sonhos. No entanto, ela podia ver, ouvir e tocá-lo diretamente. Ao conhecê-lo, foi capaz de ganhar liberdade real tanto em seu sonho quanto na realidade. Esta é a primeira vez que te encontro, profeta. E Ekaterina acenou com a cabeça para a saudação pomposa. Ela estava de alguma forma emocionada. Então, falou com ele em um coreano estranho. Eu também queria conhecer você. A primeira magia do mundo foi revelado pela Morian. Incrível. Masmorra variante de classificação SS em Moscou. Os caçadores estão surpresos com o superpoder de Taylor Blestache, a feiticeira Ekaterina, porque ela é membro de uma guilda coreana, a Notteleag e possui artes marciais e magia. Magia foi revelada ao mundo. Era um campo onde mesmo um caçador incompetente poderia adquirir uma habilidade através do aprendizado. Além disso, mesmo aqueles que são incompetentes podem aprender. Era natural que o mundo inteiro virasse de cabeça para baixo. Não era porque o incompetente pudesse aprender essa habilidade, mas porque todo mundo pode se tornar uma pessoa qualificada, se desejar. Embora o custo de produção do dispensador de ciências fosse além da imaginação, a acessibilidade acadêmica também era extremamente difícil. Era apenas uma questão de tempo até que essa parte fosse resolvida. Avon, a mestre da guilda Morian, realizou uma coletiva de imprensa no dia seguinte após a festa da masmorra. Desde o nascimento da humanidade, houveram inúmeras descobertas e inúmeras invenções. De alguma forma, era uma voz quente e cheia de paixão. A humanidade foi a primeira a descobrir e lidar com o fogo há 1 milhão de anos, a eletricidade por volta de 600 AC, inventou e lidou com a pólvora por volta do século 7, descobriu o campo magnético no século 13, carvão e petróleo após a Revolução Industrial do século 18. E no século 19, finalmente desenvolvemos o eletromagnetismo e, finalmente, no século 21, começamos a lidar com fissão, fusão nuclear. Enquanto todas as câmeras do mundo prestavam atenção, Avon lentamente liberava a coletiva de imprensa como se estivesse fazendo um discurso. E então, 31 anos atrás, a humanidade descobriu a energia do éter e finalmente alcançou o auge da ciência. De alguma forma, sua voz estava cheia de emoção. Mas hoje, ela parece estar engasgada. Como se fosse sinceramente abençoada com a grande descoberta da humanidade. A humanidade mais uma vez descobriu uma nova energia chamada essência e levantou a possibilidade de um desenvolvimento sem fim. A essência, esse poder fantástico, é a energia gerada pela circulação da natureza e do próprio universo,
E é uma energia infinita que jamais secaria. E podemos usá-la para usar a misteriosa e grande ciência da magia. Quando Avon terminou seu discurso, as pessoas aplaudiram de pé e os repórteres gritaram perguntas. Eu tenho uma pergunta. O que você acha do fato de que a masmorra deformada da classificação SS anterior não pôde ser fechada, no caso de outra feiticeira, Ekaterina? Ela disse que era da Notteleag da Coreia. Por favor, continue sobre isso. Chegaram muitas perguntas, mas ela se livrou das desnecessárias e respondeu apenas aquelas que eram mais estimulantes possível. A Ekaterina? Eu sinto muito. Trabalhamos na ciência há centenas de anos, e Ekaterina foi uma de nossas pesquisadoras. Mas ontem mesmo, em um evento oficial, ela traiu nossa guilda Morian e foi embora. Isso significaria. Avon disse com uma expressão de coração partido. Seu conhecimento mágico pertence à guilda Morian. Como evidência, temos vastas quantidades de informações no valor de centenas de anos. Tanto a superpotência quanto a habilidade mística eram agora reconhecidas como propriedade. Era uma questão muito sensível, tanto social quanto comercialmente. Além disso, e se a disputa fosse sobre a mágica se tornar um assunto quente nos dias de hoje? Ela nunca poderia deixar isso passar. Ei, não tenho escolha a não ser responder a Ekaterina e sua guilda, a Notteleag, baseada na propriedade intelectual especial da superpotência. Pouco depois, os obturadores das câmeras começaram a aparecer de todas as direções. Sim, Ekaterina. Eu não sei como você aprendeu magia, mas... Ela definitivamente estava mostrando uma magia um pouco mais avançada do que a própria Avon, mas não fazia sentido. Já que as origens de toda a magia neste mundo eventualmente começaram com a guilda Morian. Não importa quão excelentes técnicas mágicas ela usasse, Ekaterina deixou o enorme castelo e se dirigiu para um barco muito pequeno. Além disso, o barco nem era capaz de lutar contra o castelo. De acordo com a lei das feiticeiras, elas devem cumprir suas promessas. Porque se as quebrarem, perderão sua magia e visão. Se for assim, ela precisava fazer Ekaterina quebrar sua promessa e fazê-la voltar por conta própria. Volte, Ekaterina, a magia pertence a nós. De Protagonistas capítulo 93. De acordo com os direitos especiais de propriedade intelectual da superpotência, as disputas serão julgadas internacionalmente, independentemente do país. Em outras palavras, só porque os coreanos possuíam magia, o governo coreano não pode tomar posse dela imediatamente. Claro, já que os coreanos são coreanos, a fim de preservar de alguma forma a magia como deles, o governo enviou advogados e agentes competentes para ajudar o Seudão. No entanto, essa ajuda não significa muito. Em primeiro lugar, o critério de julgamento dos direitos de propriedade intelectual das superpotências era, no final, quanto você pode reivindicar a propriedade. Qual a evidência que o Seudão apresentaria? Sem chance. No entanto, a Coreia também queria fazer o seu melhor. Desde que a guilda Morian revelou que pesquisam a ciência da magia há centenas de anos através do YouTube e vários canais de notícias após a coletiva de imprensa, a chance de vitória da Notteleag pegar os direitos era bastante pequena. Ekaterina e o Seudão da Notteleag, por favor, sentem-se. No caso de uma disputa sobre os direitos especiais de propriedade intelectual da superpotência, uma audiência foi realizada na Associação Internacional de Super-Humanos, e a interferência do país era impossível. A audiência do Comitê Especial Internacional foi realizada com um total de 500 participantes e mais de 50 legisladores. Não é à toa que Ekaterina está muito nervosa. Seudão entregou a sua feiticeira um de seus óculos de aro de chifre. Isso é um óculos de coragem. Se usar, vai se tornar mais corajosa. Uma coisa dessas existe mesmo? Claro. Não consegue acreditar em mim? Eu acredito em você. Ekaterina assentiu e colocou os óculos. Claro, algo assim não existia. Eu só disse isso para lhe dar um pouco de coragem. Não apenas Ekaterina, mas o próprio Yoo Seudão estava bastante nervoso. Em sua longa carreira de 16 anos como caçador de rank F, ele nunca esteve orgulhoso em um palco tão grande. No entanto, dentro de um ano, toda a sua vida mudou drasticamente. Matou um reencarnado, um regressor, um corpo reencarnado de feiticeira com poder comparável aos deuses, uma lendária espada sagrada que governou o império por 1000 anos e se opôs ao rei demônio e matou o herói do mundo também.
Claro, há também uma mistura de exagero. No entanto, o que aconteceu no último ano levou a força mental de Yao Seldon a um nível totalmente novo. Graças a isso, foi capaz de evitar ficar com medo em tal lugar. A coragem sozinha não poderia mudar o mundo. Mas é uma boa ideia mostrar tanta coragem na frente das guildas supergigantes como Morian e Lost Dai. Coragem é apenas a preparação mínima que você precisa antes de uma luta. Avon da guilda Morian, e o Aham da Lost Dai, por favor, sente-se. Seldon olhou para frente. No caso de disputas de direitos autorais e plágio sobre humanos, a associação prepararia um local para que ambas as partes apresentassem suas evidências e discutissem algumas coisas antes de decidir quem está certo ou errado. Ou seja, assim como Yao Seldon e Ekaterina, Avon também esteve presente neste local. Bem ao lado dela, o mestre da guilda Lost Dai, Yao Ahão, estava sentado com um sorriso relaxado. Lost Dai, hein? Yao Seldon sabia que, quando a masmorra variante apareceu em Cheon, Lost Dai estava usando uma máquina suspeita que combinava magia e ciência da qual ele não sabia o paradeiro. Na época, sua antiga guilda estava muito confiante de que romperiam a dungeon. Afinal, receberam ajuda de uma guilda centrada em magia como Morian. Agora que foi expulso, não há necessidade de se preocupar, mas o personagem de Yao Ahão em si era um grande muro que tive que superar. A partir de agora, iniciaremos a discussão sobre a habilidade mística que usa a energia da essência e os direitos da magia. Todas as câmeras focaram no rosto de Yao Seldon e Avon. Primeiro, Mestre Avon da guilda Morian. Por favor, fale. Avon levantou-se e cumprimentou o narrador antes de avançar. Como era uma audiência relacionada à superpotência, havia originalmente um local para demonstrar totalmente esse poder, ou uma variedade de dispensadores de éter e equipamentos de detecção, mas agora foram removidos e substituídos por equipamentos de detecção de essência. Avon foi até o centro e pressionou o controle remoto em direção à tela translúcida. Coisas como documentos e materiais antigos fluem. Olá, sou Avon. Como todos sabem, sou uma feiticeira. Faz apenas 3 dias desde que a magia foi revelada, mas sabem de uma coisa. Na verdade, a magia tem sido estudada há muito tempo, mesmo antes do Antigo Egito. A energia da essência foi descoberta muito recentemente, mas nossos ancestrais têm usado esse poder de forma constante em harmonia com a natureza e o universo, e o resultado finalmente surgiu na minha geração. A tela foi iniciada há muito tempo. N/T. Essa tela é um tipo de datazo. Personagens mágicos antigos gravados em pergaminho que foram julgados por especialistas como sendo feitos há mais de 1000 anos. A cada clique, o período de tempo se aproximava do presente e, finalmente, da era da criação de magia com máquina no mundo moderno. Quando Avon virou-se e apontou o dedo, surgiu um objeto envolto em um pano grosso. Era uma máquina de aparência muito bizarra. Os fios estavam conectados à bola de cristal branca e coisas como pratos redondos giravam em torno dela. Pode-se dizer que o dispositivo que se assemelha a uma lâmpada é mais exclusivo do que qualquer outro dispensador que já vi antes. Este é um dispensador que permite que a magia se manifeste. Até agora, só podemos usá-la em torno do rank BAC com a versão portátil dele. Mas se aumentarmos um pouco a escala, podemos usar magia próxima ao Hankai e isso também é muito útil para caçar monstros. Junto a isso, divulgaram dados sobre a máquina mágica que estudavam juntos até agora. A filmagem de dados, que havia sido filmada há mais de 10 anos, continha tentativa e erro de várias máquinas, e era uma evidência perfeita de que Yao Seldon nunca poderia argumentar contra. Nós estudamos isso há muito tempo. Sim, a magia de Ekaterina é mais única que a nossa. Talvez seja mais avançado em alguns aspectos, mas, no final, isso nada mais é do que um estudo secreto de algumas de nossas magias. Para isso, exigimos que ela nos devolva tudo. Sim. Essa foi uma boa razão para a Guilda Morian argumentar contra Yao Seldon. Eles estão alegando foram os únicos que desenvolveram magia na Terra aparentemente. As habilidades mágicas de Ekaterina eram melhores que as deles. No entanto, toda a história do desenvolvimento até os dias atuais permanece nas mãos da Morian. Isso significa que só porque a antiga profeta tinha melhores habilidades não significa que ela poderia infringir direito de propriedade intelectual sobre humanos. A expressão de Ekaterina ficou pálida. Foi algum tipo de trauma.
Toda vez que Avon fazia aquele olhar confiante, ela seria perseguida. Precisa se esconder ou será levada embora. O semblante pálido de Ekaterina fez com que a atenção do público se voltasse para a exultante Avon. A prova era perfeita. A coisa mais importante a fazer ao lidar com disputas de propriedade intelectual de superpotências era mostrar a eles as evidências sobre ancestrais e história. Certo, agora. Anote Leag. Por favor, conte-nos o que você preparou. A propósito, há uma coisa que a Guilda Morian não sabia. Outra magia além de sua própria que existia na Terra. Claro. A situação era bastante desfavorável, mas Xiao Seldon aprendeu muito enquanto caçava protagonistas. E agora ele estava pronto para usá-los. Colocando os óculos, Seldon caminhou lentamente em direção à tela. Existem materiais preparados? Não tenho nenhum. Não há dados. Esses dados são meus. Em vez disso, houve falta de vergonha. Do que você está falando, Sr. Seldon? É meu. Eles estão me roubando e alegando que era deles. Enquanto todos estavam surpresos, Seldon falou. Bem, eu vou provar. Como você vai provar isso? Vamos apontar as falhas nos dados preparados pela Guilda Morian, uma a uma. Em suas observações, o público ficou barulhento. Tentando agir de forma inteligente do nada, Seldon se aproximou da Avon e perguntou. Com licença, você pode me dar o controle remoto? Avon olhou para o narrador e ele balançou a cabeça em aprovação. Nessas audiências, era necessário acomodar todos os tipos de situações. Seldon pegou o controle remoto e passou as imagens, e foi direto para os dados sobre tempos antigos. As eras em que a magia começou, o início da magia. A razão era simples. As feiticeiras modernas serão capazes de entender a mentalidade das antigas. Elas existiam em diferentes tipos de mundo e sempre mostravam seu talento inigualável no estudo da magia. Mas na maior parte dos mundos, a população estava diminuindo, o mesmo se aplicando na Terra também. Assim, as restantes nos tempos modernos não eram nada além de mestiças. Um desses mestiços era Ekaterina, porém ela herdou o sangue mais puro da Terra e possuía o poder da profecia. Em troca da habilidade profética, perdeu a visão e a magia, e foi incapaz de fazer julgamentos racionais porque ainda tinha suas emoções. Outras feiticeiras não são diferentes. Embora suas emoções estivessem um pouco ausentes, ainda estava lá, no entanto. Foi porque, através da longa história na Terra, o sangue humano acabou sendo misturado, tornando impossível para que as modernas entenderem adequadamente a magia das antigas. Olhe para aquela magia de baixa qualidade que eles apresentam como evidência. Certamente, a ideia de manifestar magia através da ciência era louvável, mas não era de forma alguma um ideal para uma feiticeira puro sangue. A magia já era perfeita por si só. Na maior parte do mundo, as feiticeiras tinham um forte individualismo, por isso foram extintas. Simplesmente não têm tempo suficiente para desenvolver sua magia. No entanto, e as dos universos onde quase governam o mundo? Que tal as feiticeiras de um mundo onde uma lendária competiu contra o Imperador da Espada, um homem que transcende o limite dos humanos? Que tal as de um mundo onde qualquer uma poderia agir livremente e desenvolveu sua magia por centenas de anos? É possível comparar a magia deles com a da Terra. Claro, mesmo que ele seja eu ou Seldon, não poderia saber sobre toda a magia que existia em vários mundos. No entanto, procurando pela magia. Procurando. Pesquisa completa. Relatório de uso de magia primordial. A técnica mágica neste dispositivo é considerada compatível com versões anteriores. Ele tinha a biblioteca da feiticeira branca que continha tudo sobre magia desde o desenvolvimento até a fase de tentativa e erro. Primeiro de tudo, não sei como conseguiu esses dados, mas vou provar a você que todos estão cheios de falácias. É um material antigo. Como você vai provar isso? Em resposta à refutação da Avon, Seldon deu de ombros. Não é que os dados antigos estejam errados. Estou tentando provar que você roubou meus dados e os estudou de forma errada. Avon riu das palavras descaradas e estúpidas de Seldon, mas ela fez um bom trabalho para não deixar transparecer. Primeiro, você parece entender a terceira lei de Nazon sobre o círculo de mana, mas está errada. Em primeiro lugar, esta lei deve ser aplicada em conjunto com a transformação de Purtizon e o princípio da invariante zero mana. A magia que você desenvolveu se transformou em uma farsa e nos impediu de lançar magia tridimensional.
Falando assim, Seldon tocou no dispensador que Avon trouxe. Um dispensador que só pode ser manuseado pela guilda Morian. No entanto, uma luz cintilou por um simples movimento dele, e então uma magia de fogo se manifestou. Mesmo que você não use esse método. Desta vez, ele levanta o dedo para o ar. Ao mesmo tempo. É irritante. Quando a flor do espírito prateado desencadeou a magia, foi inutilmente esplêndido e ineficiente, mas de qualquer forma, os círculos mágicos coloridos foram gerados para deslumbrar os olhos das pessoas modernas, e então o fogo irrompeu. Se você tivesse estudado magia corretamente desde o início, este poderia ter sido o resultado. A guilda Morian não pode usar magia sem um dispositivo chamado dispensador de essência. No entanto, Seldon foi capaz de usar sem ajuda e ele estava dizendo a Avon que se ela tivesse estudado corretamente, poderia usar como ele. Não é só isso. A próxima página afirmava claramente, mana é preservada no ar, e quando começa a interferir no reino físico, e atribuída ao universo. Mas olhe para as invenções. Você não fez um dispensador que contradiz a afirmação? Vou usar isso por um momento. Seldon apontou para um pequeno dispensador de ciência portátil para usá-lo como material. Ele nem esperou a resposta antes de colocá-lo e iniciá-lo. Você disse anteriormente que só se pode usar magia com uma saída em torno de BAC se entendesse os dados um pouco mais desde o início. Wong. Uma enorme bola de fogo se manifestou no ar. O detector de éter que Avon trouxe para medir o poder da magia estava apitando loucamente como se estivesse provando que a saída da bola de fogo era suficiente para ser um rank em termos de rank de saída de éter. Isso seria possível. A partir daí, Seldon continuou apontando os dados trazidos pela Avon, um a um. Ele agiu como se realmente fosse dele. Como se realmente tivesse estudado os dados da magia antiga. Ah, você leu isso direito? Foi bom que tenha roubado, mas leu direito. Honestamente, Seldon também não estava confortável fazendo isso. Sua habilidade biblioteca da feiticeira branca também foi algo roubado. No entanto, se houver alguém que tente prejudicá-lo ou a seu companheiro, ele está disposto a usar qualquer coisa, seja habilidades roubadas ou qualquer outra coisa, para atropelar seu oponente. As coisas estavam ficando cada vez mais interessantes. Sim, a guilda Morian foi quem trouxe os dados. Mas não há muita diferença em termos de compreensão. A compreensão de Seldon não era algo que pudesse ser dominado da noite para o dia. Mesmo a Morian ainda tinha muitas coisas que eles não conseguiam entender. Avon. Por favor, fale. Então, mesmo sendo a vez dela mais uma vez, não conseguia falar direito. Ela só podia morder os lábios rígidos. Deveria insistir. Este material era claramente deles. Todas as palavras que saíram de Seldon não passavam de mentiras. No entanto, não estava tudo o que ele disse correto. Não eram todos os segredos mágicos que eles não sabiam sendo desvendados um após o outro agora mesmo. Dizer que a magia de Seldon era um pouco avançada que a deles provaria sua mentira. E com uma lacuna de conhecimento tão grande, ela ainda pode dizer que os dados são deles. As pessoas acreditariam nisso. Assim, a observação Seldon está certa. Sua magia é definitivamente muito mais avançada do que a nossa. Eventualmente, Avon teve que reconhecer. Mas isso é um assunto separado. Que problema separado é esse? Você é definitivamente melhor do que nós. Mas a magia de Ekaterina é a nossa de qualquer maneira. Por quê? Claro, essa criança é. Avon, que tentou falar, mal conseguiu parar mordendo os lábios. Pelo contrário, Seldon estava animado. Isso era algo que ele não diria até este momento. No entanto, não deixaria essa oportunidade passar assim. Claro, ela não pôde aprender minha magia porque não tinha meios de comunicação com o mundo exterior enquanto era mantida em cativeiro por você. É isso que está tentado dizer? Originalmente, queria usar outro argumento, mas não o fez. Ele simplesmente esperou por uma resposta da Avon. Mas, ela não podia dizer nada ou mesmo contradizer sua afirmação. O momento de silêncio foi suficiente para que o público pensasse em sua declaração. Enquanto todos estavam pensando sobre a mesma coisa o suficiente, Seldon falou mais uma vez. Avon. Para onde foi o renomado profeta da sua guilda? Isso. Seldon fez outra pergunta, mas desta vez, para o público, não para Avon. Todos.
O profeta está ativo na Guilda Morian há muito tempo. No entanto, ninguém no mundo conhece o rosto ou o nome. Pensávamos que era apenas para o conforto da pessoa, mas... E se eles o trancassem com medo de que outra guilda roubasse? E se eles bloqueassem completamente toda a conexão dela com o exterior? O que você está falando? Pare de falar besteira, a testemunha está aqui agora. Avon, até quando você vai ser tão sem vergonha? E o Seldon olhou para Ekaterina enquanto dizia isso. Na verdade, apenas mostrando a diferença entre sua magia e a Guilda Morian, isso esclareceria a suspeita de plágio. Sua magia teria sido reconhecida como a de outro indivíduo. No entanto, Io Seldon não parou por aí. Isso porque ele tentou cortar completamente os laços entre a magia de Ekaterina e a da Guilda Morian. Ah! E Ekaterina, que estava sendo observada por Io Seldon, lentamente virou a cabeça e olhou para Von. Ela tinha uma expressão nunca vista antes. Seu plano foi completamente arruinado. Estava cheia de vergonha e claramente não sabia o que fazer. Ela não era mais objeto de medo. Afinal, Avon também foi um muro que Ekaterina teve que superar. Ela está sentindo o mesmo medo. E Ekaterina se levantou lentamente. Se ela dissesse, estou presa na Guilda Morian há mais de 10 anos, o mundo teria rido. No entanto, a Morian admitiu isso provisoriamente. Eles também estavam perdendo o caso de plágio. Estavam agora em posição de defender, não acusar. Eu sou Ekaterina, que já trabalhou como profeta na Guilda Morian. Estaria tudo bem se eu falasse. O mundo certamente a ouvirá. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.